É muito bom tu ter os dois filmes, entre aspas, originais, porque eles não são originais no quesito de serem originais. Tipo, a Barbie é um filme de uma boneca pré-estabelecida há décadas e o Oppenheimer é uma Uma biopic biopic. baseada, pronto, em fatos, não é? Verídicos. Praticamente tudo E aquilo tu que quebras um aconteceu. bocado aquela coisa que é a saturação completa de super-heróis, aquilo que nós já falávamos algumas vezes. Temos aqui duas grandes produções, são grandes produções, acima dos 100 Sim, milhões, sim. não foi as duas. A Barbie também custou mais de 100 milhões. O Ou, Barbie ou, custou 150 ou 105, 140, o Oppenheimer custou 100. 100, 100 exatamente. São milhões. duas produções É. brutais, mas que não são de super-herói e realmente estão a fazer dinheiro. Portanto, pode-se investir aqui num material de grandes produções diferentes. E João, eu perguntava-te aquilo, as expectativas eram muito altas. Eu sei que tu gostas muito do Christopher Nolan, eu adoro o Christopher Nolan. Eu sei que tu já viste outros filmes da Greta Gerwig, eu não vi nenhum. Eu conheço a realizadora nomeada ao Oscar, o próprio argumentista, o Noah Baumbach, não é? É É o Baumbach que ele se marido chama. dela, é? Exatamente, É, fez o ali o marido Marriage dela. Story, é o realizador do Marriage Story, um filme que eu gosto bastante. Portanto, haviam aqui dois filmes com dois grandes artistas aqui no seu topo. Epá, e sinceramente acho que a promoção aos dois filmes foi bem feita e o fenómeno que nós tivemos meteram as nossas expectativas cá em cima. Eu pelo menos reservava estas grandes expectativas. Eu não sei se tu partilhas desta mesma opinião. Eu reservava aqui um bocadinho mais expectativas para o Oppenheimer porque é um filme do Christopher Nolan, mas ainda assim via com muito bons olhos os dois filmes a serem lançados. É engraçado, porque assim, à medida que o ano passado, eu quase que não pensava nem num filme nem no outro. Nós este ano nós temos mesmo muita coisa a sair ao mesmo tempo, pelo menos na minha opinião. Eu acho que maio, junho e julho, eu sinto que saíram 50 filmes grandes, tipo blockbusters, sabes? E então, tipo, só quando acabei de ver Missão Impossível é que comecei a sentir essa cena do Barbenheimer a ganhar o hype. Eu gosto muito do Christopher Nolan, eu acho que os últimos dois filmes dele, apesar de eu achar o Tenet um filme divertido, não foram os melhores. Eu não sou grande fã do Dunkirk, portanto eu, apesar de ser grande fã de filmes como Interstellar, Dark Knight é um dos meus filmes preferidos, o próprio Inception, eu acho que ele às vezes exagera dentro Ele daquilo que cai é a ali marca dele. numa coisa maníaca e quer-nos entregar sempre a coisa maior do mundo, não é? Até porque ele próprio promove os seus filmes como se fosse a melhor coisa que o cinema já viu, não é? Eu acho que é um bocado essa a marca do Nolan. Mas é engraçado porque neste filme aconteceu uma coisa por causa da greve dos atores e dos escritores. Boa parte do marketing tem sido feito com ele só. E quando ainda estavam a ser feitas as entrevistas com os atores, o que eu mais gostei foi de ver as que ele fazia com o Robert Downey Jr. Porque o Robert Downey Jr. é um gajo engraçado, super carismático, não sei o quê. E Christopher Nolan é aquele gajo tipo senhor. Vai ali, fatinho Sim, ele a e tentar gravata, explicar não às sei pessoas quê. como é que fez o filme, Exato. não entra ali no populismo. Ele vai ali à cena mais científica, mais técnica e as pessoas começam a olhar para ele Exatamente. e, mano, o que é que tu estás a falar? Não estou a perceber nada do que tu estás a dizer. Exatamente, por isso é que foi mesmo, fixe João, teres é ali mesmo como sim, os filmes sim. dele, em vez de simplificar, complica. Pois, mas imagina, foi giro teres ali o Robert Downey Jr. a gozar, entre aspas, com isso, enquanto se faziam as entrevistas e tu notavas um Christopher Nolan também completamente bem com isso, tipo, Sim. ria-se também e tipo, transmitia ali uma leveza que tu não estás habituado a ver a Christopher Nolan a ver e que por causa disso também te faz ver a gajo com uns olhos um bocadinho diferentes, sabes? Eu isso achei bacana. E eu estava muito curioso, acima de tudo, à parte do Nolan, para ver tantas performances do Cillian Murphy como do Robert Downey Jr. Cillian Murphy eu conheço mais a nível do cinema, não tanto com a série da Peaky Blinders, que eu nunca vi, mas É gosto muito muito boa, dele num João, filme é muito boa. chamado Breakfast in Pluto, que ele faz ali um transexual há anos atrás, tipo há 20 anos atrás, acho eu. É um filme espetacular. E o Robert Downey Jr. é um excelente ator, mas de facto nós estamos habituados à imagem dele do Homem de Ferro, não é? Portanto, eu estava muito curioso para ver, principalmente depois das primeiras reações saírem do filme, ele muitas vezes era o destaque, então eu fiquei aqui bué da curioso. O Barbie, assim, minha namorada adora tipo Barbie em relação tipo a tudo, então eu não sabia o que esperar deste filme, mas eu sempre disse, ok, a Greta Gerwig vai realizar, não vai ser um blockbuster normal, espero. É o quarto filme dela, sozinha a realizar é o terceiro, porque o primeiro ela realizou com outra pessoa, não foi o marido, foi outra pessoa. João, e curiosamente ela vai encaixar em 3 filmes, 3 Oscars, de certeza. Não vai haver nenhum filme que vai passar a limpo. Eu acho que este filme não é nomeado a melhor filme, António. Não, eu não quero dizer isso. Eu estou a dizer nomeado pelo menos ao Oscar. Pelo menos a uma categoria principal, de melhor ator, melhor atriz, não vai passar a limpo de certeza. Não sei. Eu acho que nós temos que ver o resto do ano, porque eu acho o Barbie ótimo filme, mas eu não acho que seja o filme para os Oscars. Nas questões técnicas,
certamente, Sim, merece a set design, nomeação. claro. Mas vai ter uma batalha tipo grande. Vais ter ali Dunas Partes 2, o próprio Oppenheimer, etc. Vamos ver no que calha. Eu acho que o Barbie ele bebe muito daquilo que é fonte do Hollywood, dos cinemas dos anos 30, 40, 50, a nível de visual, estás a ver? Principalmente ali na construção do Barbie Land, no início do filme e no final do filme, quando a gente volta lá. Eu acho que tudo aquilo é bué da criativo. Tu falavas comigo há uns dias e é verdade, tipo, parece que estás a brincar com as bonecas dentro daquele mundo. Tipo, ali a narradora, um certo momento ela diz, tu quando estás a descer as escadas, tu nunca desces as escadas quando brincas com uma Barbie, tu simplesmente sais do edifício a voar. João, se E nós isso é formos giro. a ver as próprias entrevistas que a realizadora deu, ela queria mesmo emular esse mundo, um mundo mais fútil, não é? Um mundo assim mais de fantasia, em que as próprias meninas, quando estão a brincar com a Barbie, sentem, por exemplo, bebem um copo de água e não há água, as pessoas chocam com os carros e tu vês que o acidente parece que não é uma coisa natural, é mesmo como se tu estivesses com as mãos a brincar com carros e de repente e a forma como o carro corre pelo cenário é mesmo como se fosse uma brincadeira e pronto, tu tens ali uma grande sátira, não é? No fundo nós podemos contrastar aqui estes dois filmes, que por um lado temos uma sátira muito exagerada e por outro lado temos uma biopic que é muito interpretativa, que eu acho que é o mérito neste filme do Nolan, mas que é muito séria, é uma coisa muito séria, muito pesada, tu sentes o peso da construção de uma bomba eu acho que atómica. o Oppenheimer é um filme que, apesar de ser uma biopic, ele não se monta como uma biopic, ele monta-se como um filme bué. Tipo, parece que estás a ver um filme de ação, mas são só pessoas a falar dentro de salas o filme quase todo até tu chegares ao texto. Exatamente, mas tu tens isso, tu não tens aqui um grande momento de ação, mas tu tens um ritmo que o filme monta que é muito alucinante. Eu acho que está aí a marca sempre do Nolan. Porque apesar de eles estarem a falar, tu tens a música que é intensa, que dá sempre aquele ritmo. E depois tens outra coisa, tens aquela obsessão do próprio Nolan em querer criar ritmos através do tempo, em que não nos conta uma história linear, mas em momento algum para mim por acaso não ficou confuso, o que acho que é aqui um grande mérito, porque em alguns filmes tu sentes que há ali muita informação a vir para a tua cabeça e tu não percebes. Aqui as coisas são montadas de uma forma muito madura, nós podemos dizer que se calhar este é o filme mais maduro do Christopher Nolan, até pela riqueza, pela investigação que necessitou de ser feita em relação a este filme. Eu também acho que tu estavas a falar que era mais fácil de acompanhar e eu acho que os últimos dois filmes do Nolan eles tinham uma cena que não funcionava muito para mim, que era a distância que eu tinha para com os personagens. O Dunkirk era uma representação do homem dentro da guerra e por ser dessa forma ele optou por fazer vários pontos de vista diferentes, mas nunca me permitiu sequer, sei lá, conhecer um pouco mais sobre os personagens. Tu acompanhavas a história, não é, João? Sim. O importante é acompanhar a história e não os personagens em si. Isso era o que acontecia no Dunkirk. O Tenet é um bocado diferente, mas era tão informativo e tão complicado às vezes que essa distância voltava a acontecer. E eu acho que o filme mais emocionante, mais pessoal dele, acontecia nas trilogias dos Cavaleiros das Trevas, que eu pessoalmente acho que são filmes que conseguem ser emocionantes. Excelente. O Inception também, mas o Interstellar, se calhar, também. Principalmente o Interstellar, claro. Que tens ali a relação do pai com a filha. Mas este filme, eu acho que por optar por fazer duas perspectivas, a objetiva e a subjetiva, tens ali a mente e a cabeça do Oppenheimer, que é demonstrado não só através dos diálogos e das relações que ele tem, mas principalmente eu acho em pequenos momentos visuais, como por exemplo a chuva a cair e as gotas fazendo ali pequenas explosões na água, estás a ver? Daquilo que vai na cabeça dele, tu consegues sentir o peso do nervosismo dele para com o projeto que ele está a fazer, do dilema que ele tem, construo isto, não construo isto. E depois também consegues ter uma ideia mais ambígua da personagem dele por trabalhar outras personagens que estão ao redor dele. Nesse aspecto, acho que se torna um trabalho de desenvolvimento de personagem mais completo do Nolan até agora. Apesar de continuar a ser um filme frio, obviamente. João, e é precisamente aí que eu acho que ele escolhe muito bem o seu elenco. O Cillian Murphy traz sempre aquele olhar um bocado melancólico, tu não percebes bem quem é que ele é, não é? E à semelhança daquilo que o próprio personagem Oppenheimer, ao longo da história, nunca se percebeu bem pelo que ele se mobilizava. Ele, por um lado, apoiava alguns regimes não, mas ideais, assim, comunistas muito virados à esquerda. Por outro lado, tinha ali um senso de patriotismo. Por outro lado, tinha ali algum egocentrismo de querer montar ali um plano científico que fosse muito diferenciado e então ele ficar um bocado com os louros, e tu nunca percebes bem até que ponto é que ele vai. E acho que, como tu estavas a dizer, naqueles planos assim mais subjetivos que o filme traz, é isso que estavas a dizer, não é? Que às vezes as gotas caem e tu não percebes muito bem, mas aquilo funciona. Eu acho que é a primeira vez que nós vemos o Nolan aqui numa forma de arte pura, através de planos que tu não identificas com aquele realizador, mas que aqui resultam muito bem. Eu acho que é por aí, porque se trata realmente de um filme. Eu acho que tu não percebes como é que se criou este momento, foi separar aquele momento.
E há muitas coisas na entre-história que ficam sem ser percebidas de uma forma real. Eu acho que Eu acho que ele, de facto, nota-se que esses indícios, essas pistas visuais que ele dá, seja a gota das águas, sejam as explosões dentro da cabeça dele, eu acho que isso são cenas que, ao longo da cinematografia do Nolan, eram coisas usadas de forma muito particular, estás a ver? Muito raro e muito mais único, por assim dizer. Enquanto que aqui é mesmo parte da linguagem, estás a ver? Tu consegues mesmo identificar isso como o desenvolvimento e o nervosismo da personagem. Contribui mesmo para criar o medo e leva a construir certas sequências, na minha opinião, que parecem retiradas de um filme de terror, principalmente pós Test Trinity, no qual tu tens ali um momento em que acontece o bombardeamento de Hiroshima, não é? E tu tens ali os americanos a festejar e o Nolan tem ali uma cena que ele nunca fez num filme dele. Dá-te ali uma visão esquizofrénica, não é? Da pele a escamar. Tipo, mas para mim é o som, António, nem é tanto aquilo que eu estou a ver. Sim, tu pares de um som terrorífico, pensas que aquilo vai explodir e do nada apaga tudo e tu só tens as visões, exato. Não é? É, mas aquilo apaga e vem tipo um elemento bué rápido, tipo, vem um berro assim, pá, e o berro vai embora e depois começas a ouvir assim tipo multidões a correr e tu não tens nunca que ver o bombardeamento de Hiroshima. Eu acho que isso é uma das decisões mais espertas do filme, até mesmo quando eles estão a ver imagens do bombardeamento, tu nunca as vês, e eu acho isso bom, porque tipo, é um gajo, o Nolan é meio britânico, meio americano, mas é a perspectiva americana em relação àquilo que aconteceu, não vale a pena estarmos a fazer a perspectiva dos outros, não é? Nós nunca vamos sentir aquilo no papel. Pá, e eu acho que nesse aspecto, essa cena em específico, extremamente assustadora, meu. E aliás, pelos vistos na biografia, aquele gajo quando ele sai dessa sala, ele vê o gajo a vomitar. Exatamente, isso aconteceu mesmo, pelos vistos. O que é muito bem feito no filme, João, é os remorsos pós aquela criação, não é? Parece que ele, quando estava no momento, ele estava completamente alienado, mas depois começa a conhecer as consequências e o filme confronta-se precisamente com esse duelo moral que o protagonista tem que atravessar perante uma criação que dizimou por completo ali o Japão, matou muitas pessoas, até porque o próprio filme, e tu falavas do cunho muito de terror que este filme tem, ele começa precisamente com uma parte que é eu tornei-me qualquer coisa, tem ali uma simbologia com o Prometeus, o deus que retirou o fogo dos humanos e dos deuses e entregou-os aos humanos e por isso foi castigado para sempre. É uma relação com o que o próprio Oppenheimer se sente depois de ter criado aquela bomba atómica, mas nós no final do filme temos também outra conotação muito terrorífica, não é? Agora tornei-me a morte, destruidor dos mundos, e parece que essa mensagem vai correndo ao longo do filme e, como tu dizias, numa experiência sensitiva, que é aquilo que o filme nos faz questão de dar, aquela música sempre muito estridente, parece que nós sentimos sempre o peso, que há aqui alguma coisa muito repugnante que vai começando a crescer e nós sentimos-nos... eu pelo menos durante o filme senti-me sempre com um peso, senti-me sempre tenso, porque apesar de às vezes não estar a acontecer nada, sentias que havia ali qualquer coisa muito má a ser criada, pelo menos eu tive sempre essa sensação. Eu acho que há uma cena de perigo que está sempre a vir e tu também tens um contexto histórico, portanto nós entendemos o que vai resultar daquela bomba. Exato. E leva-te aquelas questões, ele devia ter criado aquilo, não devia ter criado aquilo. Eu acho que é tecnicamente claro que ele tinha que fazer aquilo. É horrível o facto que ele tinha que o fazer, mas a partir do momento em que os alemães dividem o átomo, é uma questão de tempo até que os outros o João, façam. Mas eu tenho precisamente a visão contrária, porque no momento em que a bomba é lançada, os alemães já se tinham rendido. Ou seja, aqui na condição... Não, António, eu não estou a falar do bombardeamento, meu. Estás a falar do desenvolvimento da própria bomba atómica. Estou a falar da criação. Claro, exatamente. Claro que o bombardeamento para o Japão, isso obviamente que eu sou contra, mano. Eu estou a falar da criação da bomba. Sim. Os avanços que foram feitos. Mano, imagina, os alemães dividiram o átomo, estás a entender? E há rumores de que há um ano a Rússia já estava a desenvolver João, mas eu acho que o filme posiciona-se muito bem nesse aspecto. Há rumores, o filme funciona sempre assim através de há rumores, não é certo, então há uma pressão ali militar para se criar alguma coisa. E imagina, dá-se pelo ponto de vista do protagonista que sente-se obrigado, não é forçado, se eles não fizeram nós temos que fazer. Ou se eles estão a fazer, mas não é só ele, aliás, quem começa o projeto são os Estados Unidos, sim. Não é o Oppenheimer, tanto que ele quase que tem que, de certa forma, pôr-se de joelhos para conseguir começar a trabalhar com eles. E eu acho que isso é tudo bem feito, mas na minha opinião, imagina, eles vivem em temores, vivem numa época que nós não vivemos, nós não temos internet, nós não temos acesso a outras pessoas. Claro.
Pá, o clima de medo que existe durante uma Segunda Guerra é muito maior. Tá a E entender? é vincada o Pronto. termo de espionagem, não é? Nós temos lá o É. caso, como é que se chama? Chevalier, eu não me lembro. Mas pronto, havia o medo do próprio Oppenheimer ou de alguém do seu seio ser ali um comunista e que espalhava Ser depois um informações. espião que depois passa É. para o lado da Rússia. E eu acho que essa cena é que me leva a dizer que de facto eles tinham que criar a bomba, mas o Oppenheimer queria criar uma bomba com uma cena de acordo, pelo menos da perspectiva que o filme nos dá, de acordo de ninguém explodir estas armas, estás a entender? Quando os Estados Unidos levam aquilo para o Japão, e há ali uma cena muito, praticamente horrível, quando eles estão a decidir a cidade em que vão bombardear, e o gajo não vamos bombardear esta porque eu passei lá a minha lua de mel, estás a entender? Pá, Coisas muito exatamente. estúpidas. E eu acho que se nota que eles tinham que a fazer, mas depois os crimes que eles cometeram por as fazerem foram horríveis. Isso João, aí porque não há desculpa, estás a entender? Porque aqui num contexto histórico, nós estamos a falar muito do Oppenheimer, depois já vamos à Barbie, mas porque num contexto histórico o filme também amplia muito em relação àquilo que é a Guerra Fria. E à sucessão, que é depois da Guerra Mundial, em que existe o embate entre os Estados Unidos e a própria Rússia. E parece que aquele desabamento das bombas foi quase como se fosse uma prova. Nós, Estados Unidos, estamos aqui na revolução de tudo e portanto temos que mostrar a nossa própria força. Eu acho que o filme, de um ponto de vista natural, faz bem esse aviso. Que aquilo foi muito mais do que uma ação para a Segunda Guerra Mundial, foi um sinal de aviso para todos os outros países. Eu pelo menos senti isso. Acho que foi bem feito. Eu acho que sim também. Obviamente é um crime para a humanidade e os gajos deviam ter sofrido com isso de alguma forma, mas o que é que ia acontecer? Mandava-se uma bomba para lá, eles morriam todos, nunca mais acabava, estás a entender? Eu acho que tudo o que aconteceu no Japão é horrível, né? E não devia nunca ter acontecido, mas aconteceu. E João, estamos mas aqui a o lidar com filme as não deixa de. consequências disso, né? Isto também é engraçado porque nós temos um realizador britânico a realizar um filme sobre uma pátria americana em que o protagonista é um irlandês, não é? O Cillian Murphy é irlandês, acho que é irlandês, não é? Eu acho que ele é irlandês. Mas eu acho que a personagem não é. Estás a entender? A personagem não é, mas João, é muito interessante veres que o Nolan pegou precisamente este personagem, que é uma personagem muito fria, sente-se, e o Nolan tem às vezes dificuldade em conseguir transmitir os sentimentos das personagens, mas consegue fazer aqui um filme muito analítico. Pelo menos eu senti aqui um peso de uma neutralidade. Não, eu dos concordo. factos. Eu concordo. Eu acho que ele monta bem também as relações que ele tem com as personagens femininas, tanto a Emily Blunt como a Florence Pugh. Acho que o filme tem João, muita que foram crítica criticadas negativa eu em às relação vezes- a elas. Eu acho que assim, a Florence Pugh de facto não tem muito o que fazer, mas é assim, malta, o filme é só a perspectiva dele. Nós não podemos dizer que um filme é, na minha opinião, nós não devemos dizer que um filme é pouco feminista ou caraças, porque tipo, não é todo o filme que vai trabalhar a mulher, Claro, ponto final, estão a entender? Pronto, é mesmo assim, eu sou um homem e vocês estão a ouvir-me a falar como um homem e podem apedrejar-me agora se quiserem, mas a verdade é esta, estão a entender? Se vocês estão na cabeça do Oppenheimer, vocês não estão na cabeça da Emily Blunt, nem João, na e não é cabeça só do isso, nós Florence temos Pugh. um filme Pronto. sobre quase 30 anos de vida, não é? Tem que se condensar Exato, alguma tem 3 coisa. horas o filme, pô. João, e nós temos uma enormíssima escala de elenco, não é? Temos desde o Matt Damon, depois para o Casey Affleck, temos o Robert Downey Jr., temos o Cillian Murphy, a Florence Pugh. Epá, são muitos personagens sempre a aparecer, muitos cientistas a aparecer, e tu às exato. tantas ficas, quem é este, quem não é? O Kenneth Branagh Sim, sim. também aparece. Epá, e Tu tens ali um momento haver em uma que agilidade. há uma mulher dentro do projeto em Los Alamos que começa a trabalhar com eles. E essa mulher foi importante dentro do desenvolvimento da bomba nuclear. Agora, a verdade é, o foco do filme é essa mulher. É que eu vi imensas críticas a dizerem não explicaram nada sobre essa mulher, ela foi bem importante. E eu, mano, mas é assim, o foco do filme é o desenvolvimento e o perigo emergente de uma bomba nuclear dentro da mente de Oppenheimer. Aquela mulher, infelizmente, não importa para essa história. Estão a entender? João, eu acho que é aquele Pronto. um bocado é aquele discurso um bocado anti-Nolan, que o Nolan não consegue desenvolver personagens e personagens femininas. Não é o filme para isso acontecer, por exemplo. Não é. Exato. Se calhar mais tarde no futuro ele faz um filme com duas personagens femininas, talvez. Mas para dizer o seguinte, só para terminar isto sobre este tópico, acho que a Emily Blunt tem ali uma cena, eu acho que para o final do filme, que ela dá uma performance espetacular, ali no interrogatório. Acho que o filme, a frase final do Oppenheimer com o Einstein, que é uma personagem que eu acho que também foi bem representada, porque o Einstein ele tem uma imagem assim um bocadinho, pelo menos na minha opinião, ele tem uma imagem que a primeira imagem que me vem à cabeça dele é ele com a língua de fora. Eu acho que a perspectiva que nós temos dele é um bocadinho cómica, sabes? Apesar de não ser assim.
E tipo, o filme dá uma ideia assim um bocadinho mais séria para o Einstein. E eu gostei disso. Completamente. Estás a entender? Pronto. E aquele diálogo final que ele tem com o Oppenheimer é aterrorizante. É uma visão de um futuro que pode acontecer, que apesar de ser um filme sobre a vida de Oppenheimer, é uma cena que, muito honestamente, parece que nós carregamos para o nosso futuro, não é? Quase naquele tom, não é? Já que começou, agora não há volta a dar. Exatamente, ou seja, é aquele countdown para o fim do mundo, como eles estão a dizer, pronto, e é de arrepiar, é um filme que merece ser discutido, e o próximo filme que a gente está a falar, o Barbie, também ele merece ser discutido, não é? Merece. João, eu acho que merece, até porque não estou muito diferente. Eu acho que se o Oppenheimer é ali uma pesquisa muito minuciosa de um filme, aqui tens quase como se fosse uma sátira exagerada de tudo aquilo que envolve o grande mundo patriarcado que nós vivemos e que temos que mudar. Têm sido feitos progressos, mas não são suficientes, mas que transportam ali um tom sempre muito agressivo e muito cómico em relação àquilo que são as simples coisas da vida. Eu acho que realmente criar ali todo o universo da Barbie, um produto que as crianças todas brincam, as crianças femininas brincam, e depois tentar dos dois pontos, por um lado o produto de Barbie como se desse àquelas crianças a felicidade, mas por outro, quando elas chocam com a realidade, quando crescem, sentem que não estão mais naquele mundo e então sentem quase como se fosse uma prisão interior. E eu acho que foi muito bem retratado aqui. Eu sinto que às vezes neste filme o diálogo não é tão apetrechado como eu esperava, mas ainda assim as atuações da Margot Robbie juntamente com o Ryan Gosling, que para mim esculacha, eu acho que ele é um excelente ator de comédia, funcionaram muito bem. Mas lá está, numa cinematografia que por vezes a mim me parece um pouco pobre, acho que poderia ser feito aqui algumas coisas diferentes e que no final deixam-me ali. O filme é bom, não é o melhor filme do mundo. Pelo menos foi esse o meu sentimento. A nível de cinematografia, eu acho que o filme só é pobre quando eles vão para o Exatamente. A criação do mundo, do universo da Barbie é espetacular, atenção. É espetacular. Agora é assim, eu acho que essa questão, tudo o que tu disseste eu concordo. Acho que a Margot Robbie é incrível, o Ryan Gosling, na minha opinião, ele rouba o filme. Isto para dizer o quê? Eu acho que há ali uma construção do universo quando eles entram dentro do mundo das pessoas reais que a mim deixa-me um bocado perdido, porque imagina, nós temos a noção logo desde o início que a Barbie e os Ken são bonecos idealizados e imaginações por parte dos humanos que vivem dentro do planeta Terra, não é? Ou seja, só que quando eles começam a entrar no mundo real, eu acho que aquilo não é bem justificado. Tipo, imagina, a Barbie vai presa e depois eles libertam-na. Sempre que ela vai presa, tipo, como assim? Estás a entender? Não, aliás, eles não só vão presos, como vão presos 3 ou 4 vezes, não é? É isso, eles vão presos. Exato, se fosse só uma vez, mas não, eles vão presos 3 ou 4 vezes. Ninguém lhes paga a fiança, né? Eles estão sempre lá. Depois, a conjugação de como eles andam e como eles se comportam dentro do universo dos humanos parece que retira dentro da interpretação deles aquilo que faz os movimentos de uma boneca, sabes? Tu tens ali cenas... isso, mas tu tens partes muito engraçadas quando, por exemplo, o Ken se confronta com aquele mundo todo rodeado de homens, as pessoas irem ao ginásio e ele ficar ali fascinado, com a polícia a andar de cavalo e ele, patriarcado tem a ver com cavalos. Eu quero ser assim. Essa parte é fixe. Tudo o que envolve o Ken, lá está, eu acho bem equilibrado do início ao fim do filme. Eu falo mais em relação a não tanto à interpretação da Margot Robbie, porque ela está excelente, mas à direção, porque imagina, ela enquanto está no mundo da Barbie, quando ela cai assim para o lado, ela cai de forma rígida, como uma boneca, sabes? Sim. Eu acho que esses trajetos, esses comportamentos são perdidos na performance a partir do segundo ato. E não só, acho que o segundo ato... A transição não foi bem feita, não é? Não percebes as regras do mundo. As regras do mundo e as regras do outro mundo. E como tu falaste, acho que a cinematografia perde um bocado. Há ali uma perseguição de carro que eu acho parece uma publicidade para o carro que eles estão a conduzir. E depois também acho que a história como um todo começa a tornar-se um bocadinho vulgar, entendes? Acho que os temas de feminismo e do papel da mulher na sociedade são bem trabalhados. Quando eles voltam para o mundo da Barbie, a discussão que as mulheres têm ali umas com as outras, apesar de ser repetida para aí 30 vezes no filme e às vezes cansar um bocado, acho que é uma discussão importante, pronto. E acho que dentro de vários blockbusters que não têm nada para dizer muitas vezes, pelo menos o Barbie, apesar de repetir vezes a mais, tem alguma coisa a dizer e tem um core emocional que consegue atingir. Há ali uma cena no final do filme com a música da Billie Eilish, não é? Que é feita
tanto de uma perspectiva de um blockbuster como algo mais íntimo, quase cinema indie, do Beba Greta Gerwig, né? Ele faz-te ali um foco no olho e tens quase imagens caseiras de mães e filhas a brincarem uma com a outra. Quase como se fosse o recuperado da memória de todas aquelas crianças que brincaram Exato. com as Barbies, não é? Portanto, eu acho isso poderoso. Eu concordo contigo, mas eu acho que o filme também faz sentido e nós somos homens. Eu falo por mim, eu nunca brinquei com Barbies. Mas acho interessante como a realizadora veio aqui buscar mesmo aquela brincadeira pura da Barbie e consegue transformar isto tudo numa grande sátira. Mas, por exemplo, havia algumas coisas que eu não percebia se a minha namorada não me tivesse dito. Por exemplo, nós temos aquela Barbie assim, completamente fora do estereotipo, em que ela faz sempre a esparregata, está toda pintada. E isso algumas crianças de facto faziam isso. Pintavam as Barbies, às vezes tiravam-lhes pestanas. E para abrir as pernas, por exemplo, de uma Barbie, as Barbies só abrem para a frente e para trás. E aquela não. Para fazer a esparregata tinhas que abrir completamente as pernas para o lado inverso. E o que acontecia quando tu abrias as pernas para o lado inverso? Acontecia precisamente tu partias as pernas. E então isso foi retratado lá no filme de uma forma engenhosa, entendes? Quem brinca com aquilo acho que traz um significado diferente. Não só pela mensagem, mas pela brincadeira que era e pelo gozo e divertimento que havia naquelas crianças e que faziam sentido e fizeram. E a minha namorada riu-se muito no cinema com isso. E são coisas pequenas, mas que o fã gosta. E há muitos fãs, muitos fãs de Barbie. Até porque, João, o cinema, quando eu fui à estreia do Oppenheimer, também foi a estreia simultânea da Barbie. Tu não tens noção. No Colombo, pelo menos 5 em 10 pessoas utilizavam uma t-shirt rosa. 5 em 10 pessoas. É óbvio e que não eu tenho exagero. noção, meu. Eu trabalho no cinema, tenho sido todos os dias já vestida de cor-de-rosa. Tu estás a brincar comigo? Aliás, a minha namorada, eu fui ver o Oppenheimer, ela foi de rosa. E nem íamos ver Barbie. A tua namorada também foi de rosa, não? Foi vestida Exatamente. de Barbie. Ela foi aquele fato que a Barbie usa quando ela vai para o mundo humano, que ela tem o chapéu a cowboy, etc. Ela tem exatamente esse vestido. E eu fui vestido ao Oppenheimer, portanto a gente fez assim um cosplay. Foi engraçado. Eu queria só referir assim para terminar este tópico da Barbie, a música do I'm Just Ken acho que é icónica já. E adoro tipo a coreografia e tudo, acho que lá está, remonta muito cinema dos 30, 40, 50 anos, portanto acho essa parte toda bacana. E acho que merece ser exaltada. João, tu sabias que essa dança, por exemplo, essa coreografia do próprio Ryan Gosling foi uma interpretação que ele fez há 20 ou 30 anos quando ele era um miúdo e foi recuperada aqui para ele próprio a dançar? Isso é... Eu vou-te mandar o vídeo, tenho que mandar o vídeo no YouTube. Bacana. E o gajo dança bem, Claro que dança, então ele já fez o La La Land, já tinha essa cena toda. E canta bem também. No CV dele. Malta, sim, as minhas notas para o Barbie é um 7, acho que é um bom filme, equilibrado, mas que tem ali um segundo ato que acaba por dar umas escorregadas, mas que ele entrega um final bacana. Em relação ao Oppenheimer, para mim é um dos trabalhos mais completos do Nolan, não é o meu filme preferido dele, mas fica aqui a minha nota um 9 em 10. João, eu vou concluir aqui, então a Barbie 7,5, um 7,5 para a Barbie, filme merecido, um 8,5 para o Oppenheimer em 10, acho que é um filme que confronta muito bem o duelo moral de um protagonista que se atravessou com uma coisa que foi uma revolução histórica e que tem que arrecadar um bocado com as consequências da sua criação, que pelo bem e pelo mal fez realmente uma coisa muito diferente no mundo, mas que foi um genocídio e ele tem que se confrontar tal e qual como o filme diz. Agora tornei-me a morte, o destruidor dos mundos. Portanto, malta, ficou aqui as nossas recomendações. Espero que não deixemos aqui não deixámos aqui o ambiente um bocado pesado. Ficamos aqui com as nossas despedidas. Fiquei com a música I'm Just Ken para aliviar aqui um bocadinho. Até à próxima. Sigam-nos no nosso comentem, YouTube, subscrevam, comentem e partilhem. Porque vale a pena fazer estas coisas e a gente vê-se no próximo podcast. Até lá, solto DJ. I'm just kidding anywhere